Paz e luz, meu irmão e minha irmã. Mais uma manhã que se inicia, né? Para alguns já iniciou na alvorada. Para outros ainda vai nascer esta manhã. E outros estão já saboreando esta manhã. Enquanto alguns estão indo dormir porque trabalharam durante a noite, a madrugada, outros estão indo trabalhar ou já chegaram no trabalho, ou irão trabalhar na parte da tarde. Mas uma coisa é certa. Eu li certa vez uma placa na Avenida Paulista que eu sempre cito essa placa. The city never sleeps. A cidade nunca dorme. Assim como a cidade não dorme, que a cidade não são os prédios, as casas, as ruas, mas as pessoas que habitam nela, assim é o céu. O céu ele nunca dorme, porque o inferno não dorme. Por isso, meu irmão e minha irmã, estejamos sempre atentos. Estejamos sempre próximos o máximo possível de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Satanás nunca encontre fortaleza aonde ele acha que possa encontrar. Onde ele acha que possa encontrar. Essa manhã, conversando com o irmão Marcos, primo do Augusto, de toda a nossa conversa, eu achei muito interessante uma frase que ele me encaminhou por escrita, né? Mas enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Enquanto estamos chorando nossas dores, nossas perturbações, preocupações, alguém está vendendo lenços. Por quê? Porque tudo na vida tem algo para se tirar proveito. Da lágrima ao riso, do comodismo à ação. Por isso, jamais devemos nos entregarmos aos intempéries da vida e aos obstáculos que nos aparecem. Tem um ditado japonês que ele diz: você tem um problema, ele tem solução? Deite e durma. Você tem um problema, ele não tem solução? Deite e durma do mesmo jeito. Porque enquanto fixamos o nosso pensamento só naquele problema, nós deixamos muitas vezes passar respostas e oportunidades para resolverem aquele problema. Aquele problema tornou-se o teu senhor, o teu pão, tua água, o ar que você respira. Não, ele não pode ser isso na tua vida. Porque o pão que você come, a água que você bebe, o ar que você respira, tem que ser Deus. Conforme tem aí a mensagem, antes de tudo fé, depois de tudo gratidão. Eu ainda digo, antes de tudo gratidão. Porque quando você é grato, mesmo nos intempéries da vida, a tua fé não esmorece. Ser grato é reconhecer que Deus ou alguém que nos faz o bem, muitas vezes estão do nosso lado, mesmo estando a quilômetros de distância, mas não nos deixam desamparados. Quantas vezes você procura um grande amigo para resolver um problema e você encontra num estranho a solução? Você busca um parente e encontra num amigo. Por isso, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Bela frase, Marcos. Bela frase. Como a própria frase que ele me passa sobre Sócrates, né? Tudo sei que nada sei. Isso também é uma verdade.
Quanto mais sabemos, mais aprender precisamos. Porque para todo mestre há um outro mestre, para todo aprendiz há um outro aprendiz. Porque o único que tem respostas para tudo é Deus. Nós vivemos de indagações. Nós vivemos de reticências, de interrogações. E muitas vezes, quando não encontramos a resposta que buscamos, usamos a exclamação. E muitas vezes, por uma exclamação errônea, nós perdemos uma oportunidade com um ponto final. Por isso, sejamos sempre gratos para que a fé esteja sempre conosco. Porque um ser humano ingrato é pior que Satanás. Um ser humano que não reconhece o que lhe fazem de bom ou algum dia lhe fizeram e só enxerga sua própria dor de barriga, sua própria casa, sua própria cria, seus próprios projetos, não aprendeu nada daquele pequeno Cristo que esteve ao seu lado. Porque foi assim que fizeram com Cristo. Ele deu tudo de si para a humanidade e a humanidade o ignorou, o condenou, o humilhou, o açoitou e o crucificou. Quantas vezes você diz, nossa, fiz tanto por tal pessoa, olha aí o que é que eu ganho. Esqueça isto, porque nunca será entre nós e os outros, mas entre nós e Deus. É em Deus que encontramos a paz que tanto buscamos. E é nele que alcançaremos o nosso verdadeiro galardão. Porque a terra é o jardim do Éden, mergulhada de pecados e de milagres. Não espere nos outros o que você não pode, muitas vezes até, oferecer. Mas espere em Deus, porque Ele nunca falha. Por isso, meu irmão e minha irmã, mantenha as boas amizades. Faça o bem sem ver a quem. Porque não existe ninguém tão pobre nesse mundo que não possa ajudar o próximo. Que sejamos exemplos daquela viúva, que as mínimas e pouquíssimas moedas que tinha, deu. Enquanto outros traziam de prata, de ouro, e o próprio Cristo olha e diz, para vocês, quem deu mais? Geralmente, é quem deu uma pequena fortuna, mas ele olha e diz, ela deu mais que todos, porque ela deu o que não tinha. Aquele que mais der, mais lhe será dado. E aquele que menos der, mais lhe será tirado. Isto é em tudo na vida. No amor, na atenção, nos bens materiais. Por isso, faça o bem sem ver a quem. Se desdobre. Encontre em Deus o que você nunca encontrará, até mesmo dentro de você ou no próximo. Porque Deus, Ele é a razão do nosso respirar. Ele é a razão de sermos quem somos. Ele, através de nosso Senhor Jesus Cristo, é a fonte de água viva que jorra sem parar. Porque um dia partiremos e nada levaremos. Até a roupa e o corpo ficarão em terra. Eu me lembro muito bem quando eu fui ao Mário Covas no dia do falecimento de Marlene D'Amico, uma grande amiga, e um senhorzinho que estava lá cuidando do morgue olhou para mim e falou, viu filho, brigamos por tudo,
e não levamos nada. Porque nada nos pertence, tudo é emprestado. No dia em que o ser humano despertar disto, não existirá miséria, não existirá pobreza, não existirá desigualdade social. Mas enquanto o ser humano permitir que o dinheiro seja seu senhor e Deus seja só a resposta dos seus problemas, resumiremos nisto: um corpo sem alma, uma alma sem descanso. Por isso, meu irmão e minha irmã, que sejamos fonte de luz em todos os momentos. Que sejamos a paz que tanto buscamos. Que sejamos, antes de sermos homens, espíritos de luz. Que a paz esteja contigo e lembra-te que não existe poço tão fundo que o braço do Criador não possa te alcançar e amor de um não sustenta dois. Continuemos orando pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, enfermos e enfermas. A Regina do Tavares, nossa irmã Jandira de São Paulo, o Gilberto, esposo da Rosa, aqui de Ilhabela, Dona Januária, daqui da ilha, seu Silvério e seu Roberto Pacheco, de Santos, seu Evaldo, de Minas Gerais, que eu não tive mais notícia dele, mas graças a Deus saiu daquele hospital. Continuemos orando também pela nossa irmã Nancy, de Ilhabela. Continuemos orando pela nossa irmã Regina, de São Paulo, que depois que casou não me mandou nem mais um bom dia. Cadê você, Regina? Continuemos orando pelo seu Dito, pai da Cibele, esposo da Dona Cida. Continuemos orando pelo Tony da Kombi, que ainda está naquela clínica e com a graça de Deus vai sair um homem renovado, um homem cheio de projetos, um homem que vai reconquistar a sua vida novamente. E continuemos orando por todo o mundo, pelos que estão debaixo de uma ponte, pelos que estão dentro de um asilo, pelos que estão em hospitais e se sentem sozinhos ou abandonados, pelos que têm companhia, mas não se conformam pela doença que possuem. E oremos principalmente por quem sofre no corpo e na alma. Eu peço esta manhã, Senhor Deus, proteção para os nossos lares, para os nossos parentes, nossos verdadeiros amigos, nossos pets. Ungi-nos, ó Senhor, contra os inimigos visíveis e invisíveis e os animais peçonhentos. Que esses bichos nunca alcancem nossas casas. Que nossos trabalhos sejam fecundos. E escutai a nossa prece, Senhor. Escutai o nosso clamor. Atendei o nosso pedido. Sede a nossa fortaleza sempre o nosso rochedo. Concedei-nos, ó Pai, a poeira da sandália de José do Egito para que sejamos pequenos, grandes administradores. Que tenhamos a poeira da sandália de nosso Senhor Jesus Cristo para que tenhamos um mínimo de sabedoria para nos lidarmos com as pessoas e com os obstáculos do dia a dia. Que jamais nossa fé esmoreça e continuemos sendo gratos por tudo, desde os problemas às soluções, da geladeira vazia à geladeira cheia, da saúde à doença. Nós vos amamos e nossa vida não teria sentido se não tivéssemos um Deus como vós. Que nosso Senhor Jesus Cristo interceda pelos que estão em angústia neste dia e arranque essas angústias. Que a prosperidade,
a paz, o amor e a saúde não nos faltem, mas se nos faltarem, que não nos falte a fé, que não nos falte a certeza de que nenhuma folha cai sem que assim vós não o permitas. E volto a dizer, não existe poço tão fundo que o braço do Criador não possa nos alcançar, e amor de um não sustenta dois. Amém?